procura-se um caderninho azul, escrito a lápis e tinta, e sangue, suor e lágrimas, com 70% de endereços caducos e cancelados, e telefones retirados, e, portanto, absolutamente necessários e urgentes e irreconstituíveis. Procura-se, e talvez não se queira achar, um caderninho azul com um passado cinzento e confuso de um homem triste e vulgar. Procura-se, e talvez não se queira achar. O trecho é da crônica Procura-se, uma das centenas de Rubem Braga, escritor capixaba consagrado na literatura brasileira. Já se passaram quase 30 anos do falecimento do cronista e ele continua sendo uma referência no gênero. O escritor nasceu em 1913, em Cachoeiro de Itapemirim, e é considerado um dos mais importantes cronistas brasileiros. O Rubem Braga, ele surge nos anos 30, o primeiro livro dele foi publicado em 1935, um livro de crônicas, e se tornou o mais importante cronista brasileiro da sua geração, porque ele renovou o gênero crônica, que era uma modalidade que já vinha desde o século XIX, com Machado de Assis, José de Alencar, Olavo Bilac e tantos outros que fizeram crônica. Então o Rubem Braga, o que ele faz é trazer, vamos dizer, uma linguagem moderna para a crônica. Uma crônica mais voltada para o cotidiano, uma crônica mais lírica. De fato, Rubem Braga é o escritor capixaba que ganhou o maior destaque nacional, mas a literatura produzida no Espírito Santo não se resume à obra do cachoeirense. Rubem Braga não foi o único, ele é o mais conhecido, tá? Mas não foi o único, e a nossa literatura não pode ficar restrita só a ele. Nós passamos de uma fase de carência, que foi até os anos 80, era muito difícil publicar. Quem conseguia publicar, só conseguia publicar fora do Espírito Santo, que não havia editoras, não havia gráficas, né? Então, os escritores que tinham recursos faziam seus livros fora. O próprio Rubem Braga nunca publicou aqui, era publicado, né, no Rio, em outras instâncias, né, com melhor condição. A partir dos anos 90, o crescimento do mercado gráfico estadual ajudou a fomentar a produção de livros. A produção literária do Espírito Santo, Gabi, deu um salto, sobretudo no início deste século. A partir dos anos 90, quando você tem o estabelecimento de um parque gráfico que começa a se modernizar, você vai notar 10 anos depois um aumento não apenas das gráficas, mas de uma facilidade também de produção do produto livro. E isso hoje em dia, a gente está em 2020, quando a gente grava essa entrevista, você tem uma facilidade muito maior e uma qualidade que não deixa a desejar de maneira nenhuma com os grandes centros como Rio e São Paulo. Um dos exemplos está aqui na minha casa. Essa estante aqui é só de autores do Espírito Santo. Nessa estante só tem em torno de 360 livros de literatura, eu falo apenas de literatura, ou seja, você tem um livro por dia, e isso é verdade. A literatura produzida no Espírito Santo não tem uma característica específica que a destaque da literatura brasileira. Por aqui se escreve de tudo. A gente vê muitos gêneros, poesia, a gente vê crônica, romance, conto, sabe? Ou gêneros mais híbridos. Eu vejo que é uma diversidade muito grande de produção, homens, mulheres, mulheres negras, homens também, LGBT, todo mundo assim produzindo muito diferente para vários gostos assim. Especialista no assunto, o professor Francisco Aurélio considera a literatura do Espírito Santo marginal, assim como diversos aspectos do Estado. Dessa forma, com base na teoria literária, nós não temos uma literatura propriamente capixaba. A literatura feita aqui no Espírito Santo, e isso eu já provei isso desde a minha tese nos anos 80, ela mantém um vínculo muito direto com o que se faz no Brasil e com o que se faz no mundo. Então ela não tem uma característica especial que a classifique como uma literatura regional, por exemplo. Tanto que não se pode dizer literatura capixaba. Isso não é correto. Tá? Não existe uma literatura capixaba. Existe uma literatura feita no Espírito Santo ou por autores capixabas. Então não há nenhuma marca de regionalismo na nossa literatura. Embora possa tratar de temas regionais,
a questão do contestado, ou Mário Ortiz, qualquer tema regional possa ser tratado, e por vários autores. Mas isso não a torna uma literatura diferente das outras feitas no país e no mundo. Embora não haja uma marca, um rótulo literatura capixaba, as experiências de vida no Espírito Santo podem ser motivadoras para os autores do estado. Dizer que uma coisa é capixaba não é ruim, não. Eu acho que é muito bom eu ser capixaba. Eu adoro ser capixaba. Eu sou capixaba. E dizer que eu sou uma escritora capixaba, eu sou, nasci no Espírito Santo, sou uma escritora capixaba. Mas tabelar e colocar a parte como literatura capixaba, isso é daninho. Literatura é literatura. O mercado literário do Espírito Santo é formado por cerca de uma dezena de editoras pequenas e pode até parecer tímido, mas o volume e a qualidade da literatura produzida em terras capixabas surpreende. Se você chega, às vezes, numa outra editora e fala, eu escrevo, eu sou do Espírito Santo, e as pessoas ficam, mas... Nossa, eu nunca vi um escritor de lá, não conheço, não sabia que vocês têm uma produção, e a gente mostra tudo e as pessoas ficam assim assustadas, dizem, nossa, isso tudo o Espírito Santo está produzindo tanto, tem tanta editora, tem tanto escritor, nossa, não sabia. E a gente tem essa riqueza, mas ela não passa as barreiras, assim, né? A forma atual de edição dos livros no Brasil explica parte desse desconhecimento sobre o que se produz fora dos grandes centros. As grandes editoras não conseguem mais abraçar o país, né? Mas talvez o país também não queira ser abraçado, ou talvez ele queira pequenos abraços em cada lugar. Então essas pequenas iniciativas que conseguem abraçar melhor o leitor, mas não conseguem se tornar uma iniciativa de massa, né, são os novos caminhos da leitura no Brasil. São pequenas iniciativas editoriais, né, com muita qualidade, estourando em todos os estados da federação, movimentos se fortalecendo localmente, e isso cria uma rede, cria um novo modelo que a gente ainda vai ver aqui chegou, mas que eu acho que vem se viabilizando com força. É dentro dessas editoras que você vai encontrar literatura. E quando eu falo literatura, é literatura mesmo, literatura artística, com trabalho de palavra. A poesia, o romance, o conto, a crônica, o ensaio também, né? A crítica literária, o fazer literário, a dramaturgia, e isso você não encontra nessa dita literatura comercial. São livros que você não vai encontrar, por exemplo, num shopping, mas que você vai encontrar nesses lugares porque eles têm um lugar cativo, uma vez que eles também têm um público cativo. Afinal, quantos livros são publicados por aqui? Eu tentei acompanhar a produção e até os anos 2000, por aí, eu consegui acompanhar mais ou menos o que se produzia em todo o estado. Hoje é impossível. É impossível porque existe uma grande publicação eletrônica também, uma grande publicação digital, de blogs e tal, que não dá mais para acompanhar. No último ano que eu tentei fazer esse levantamento, acho que foi 2016, dá em torno de 300 livros por ano, mais ou menos. Então, em 2016 eu fiz esse levantamento. Talvez esse número já tenha sido até ultrapassado. Se publicar já não é mais um problema para a literatura produzida no Espírito Santo, fazer a produção literária chegar aos leitores continua sendo um grande desafio. Hoje se produz muito e se produz bem. A qualidade do livro é muito boa. Agora, realmente, daí o livro chegar às mãos do leitor é um problema. Por quê? Porque essas editoras menores, elas não têm o mesmo raio de ação. E muitas vezes elas não têm o mesmo aparato que essas grandes editoras têm. No Espírito Santo nós não temos, na verdade, uma boa distribuição. É quase que o autor, o escritor, tem que trabalhar um pouco no sentido de distribuir seus livros, de espalhar seus livros. Mas os autores não estão apenas preocupados em fazer suas obras serem distribuídas. O maior objetivo é que elas sejam de fato lidas e suas palavras circulem por aí. A distribuição é um ponto nevrálgico, é um ponto complicado. E quando eu falo de distribuição, não é só o livro chegar no lugar, mas como que esse livro vai ser conhecido e consumido por aquele leitor, né? Porque só o livro só ir para os lugares não adianta. Então, nesse sentido, aquela ideia que a gente tinha de publicar 3, 4, 5 mil exemplares e distribuir para o país todo, ela já se torna inviável. Eu penso a editora como um movimento, não penso a editora como uma casa publicadora, como uma empresa
que vai chegar individualmente. O caminho da literatura hoje é o caminho coletivo. O fechamento das livrarias impacta o mercado literário. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, de 2008 a 2018, essa área encolheu quase 30%, com o fechamento de mais de 20 mil lojas no país. E o Espírito Santo não está fora dessa crise. Além disso, o autor local ainda encontra dificuldade de encontrar um espacinho nas estantes das poucas livrarias que existem por aqui. É muito difícil colocar um livro numa livraria, hoje em dia então ainda mais que as livrarias estão fechando, mas mesmo quando existia, porque elas pegam uma porcentagem muito grande. Então, para a editora, para o escritor, não era vantajoso. Então, ele tinha que pegar o livro embaixo do braço e ir vendendo. O jeito é apostar em ideias criativas. A internet tem sido aliada de muitos escritores para divulgar seus textos e para chegar aos leitores. A internet é muito importante. Eu vejo, assim, as pessoas mais ou menos da minha idade, da minha geração, muitos começaram com blogs, começaram fazendo fanfic na internet. Então, era um lugar que você podia já escrever, publicar na hora, já mostrar ali para os amigos e já tinha um retorno, já tinha os comentários. As pessoas, assim, já gostavam, já compartilhavam. Assim, antes mesmo das redes sociais, né, essa coisa dos blogs e das fanfics era muito forte, né? E depois as editoras agora estão começando a enxergar essas pessoas e querendo publicar o livro delas, né? Porque para o mercado é muito bom, ele já tem os seguidores, já tem os leitores, então já publica o livro, já tem um público que vai comprar. Então eu vejo agora esse movimento contrário, as editoras olhando para esse pessoal que está na internet e querendo publicá-los. Os eventos literários também são uma forma de aproximar os personagens principais dessa história: escritores, livros e leitores. Então foi o jeito que a gente encontrou de vender os livros, né? Não tinha como... Às vezes ficava muito limitado, eu lançava e no dia do lançamento era legal, os amigos vinham, a família vinha, todo mundo comprava e depois não tinha onde vender, né? Aí a gente começou a pensar nesses eventos, as feiras, o sarau, ou bate-papos também, sabe? Chama 2 escritores para falar de um tema e depois abre para eles venderem os livros. Então foi como uma forma de resistência para esses livros continuarem circulando e não ficarem limitados ali só no dia do evento de lançamento. Falar de literatura é discutir também políticas públicas para a área cultural. O Espírito Santo tem um fundo específico para financiar atividades culturais, entre elas a publicação de livros. De acordo com a Secretaria Estadual da Cultura, mais de 150 títulos foram publicados por meio desses editais nos últimos 10 anos. As iniciativas municipais também têm um papel importante. Vitória conta com a Lei Rubem Braga, criada em 1991. Os editais ficaram suspensos por alguns anos e, após reformulação, voltaram à atividade. Na Serra, a Lei Chico Prego é de 1999. Cariacica criou a Lei de Incentivo Municipal depois, em 2005. Já o município de Vila Velha contou com a Lei Vila Velha Cultura e Arte, mas por poucos anos, de 2007 a 2010. A prefeitura estuda uma reformulação para a área. As parcerias com o poder público são consideradas essenciais para a produção literária. Para começar, assim, eu acho que não existe nenhum país com literatura forte que não tenha alguma intervenção do Estado, seja em termos financeiros, em termos de incentivo, para que haja um fomento ao mercado de publicações. O mercado de publicações ele não funciona sem fomento. A editora Coase ela surgiu surfando meio que nesse mar, né, de leis de incentivo, tal. Isso foi importantíssimo para a gente se consolidar e ganhar alguma musculatura. Mas é importante também as editoras não ficarem também presas só a isso, porque a gente tem que apostar em coisas que estão fora desses mecanismos de financiamento. E é muito bom se a gente puder apostar e ter a certeza que se eu tomar prejuízo eu não vou falir, porque eu sei que meu fluxo de caixa está bom com outras coisas que foram financiadas. Além de acesso a recursos, os editais também servem para apurar a produção literária local. Para o escritor é interessante, por quê? Porque o edital ele é um filtro. E esse filtro passa por uma análise de mérito. Então, se você tem um livro lançado por edital, subentende-se, pelo menos em teoria, de que você tem um bom produto cultural. E isso é muito benéfico para o leitor também.
não apenas o poder público tem sido parceiro. Novas e muitas páginas são escritas aqui no Espírito Santo a partir do trabalho de quem faz e consome literatura. E esse é o assunto do nosso próximo bloco. Considerado solitário, o trabalho do escritor ganha força no Espírito Santo, a partir da parceria de quem faz literatura. Coletivos, academias, confrarias, o nome é um detalhe. No final das contas, a aproximação de quem produz texto literário fortalece e amplia a literatura. Quase centenária, a Academia Espírito Santense de Letras é uma associação cultural civil sem fins lucrativos. A sede do grupo, formado por 40 escritores, fica nesse prédio antigo na Cidade Alta, centro de Vitória. A tradição das academias literárias foi importada da França há alguns séculos. Esse modelo, visto como restrito e elitista por muitos, passou por transformações ao longo do tempo. Hoje, o grande desafio dessas instituições é se renovar na missão de promover a literatura local. Quando a gente pensa em academia, e numa academia de 100 anos, né, numa instituição de um século, muito de simbólico vem à cabeça da gente. A academia, até bem pouco tempo, ela foi vista com um certo preconceito, como se fosse um galardão de escritores tradicionalistas e que se aplaudem por si sós. E realmente houve na história, não só da nossa academia, mas das academias, um período de fechamento dessas instituições. O que é impossível para a sobrevida de qualquer instituição. Hoje a Academia Espírito Santense está nas redes sociais, tem um site e ela se coloca na rua. E quando eu falo se coloca na rua, ela se coloca mesmo, porque nós temos, por exemplo, um programa que é o Academia Vai à Escola. Então, um número de acadêmicos, um número limitado, claro, não dá para ser todo mundo, né, vai e faz um trabalho voluntário de ir às escolas, tanto da rede estadual, algumas da rede municipal, quando o próprio acadêmico não vai por si só também, não apenas mostrar a sua produção, mas mostrar a produção da academia. A academia deixa de ser vista como uma coisa de elite, uma coisa que é impossível de se chegar e tudo mais, para uma coisa mais natural, mais presente, né, na realidade cultural das pessoas, não é? E um modelo a ser utilizado, um modelo a ser repetido, porque o modelo de academia, né, é um dos modelos. Você pode fazer um coletivo, você pode fazer uma confraria, não é? Apesar do maior destaque, a Academia Espírito Santense de Letras não é a única. O Espírito Santo conta com várias academias municipais e também com uma academia feminina, que foi criada no final da década de 40 como forma de resistência, já que as mulheres não podiam ocupar esse espaço. Uma regra que só foi alterada na década de 80. É isso mesmo, nem a literatura está livre da injusta diferença de gênero. Ainda há ranço de um patriarcalismo dentro da cultura. Não podemos falar em igualdade, porque ainda persiste uma cultura patriarcal, uma cultura machista, claro que atenuada pelas circunstâncias atuais, porque está sendo muito grande a pressão de mudanças culturais, de, não digo evolução, mas de transformação de uma cultura machista. Mas ainda está muito difícil. Ainda vejo gente que diz, ela escreve, que bonito, tão poética, tão melodioso. E o homem não, escreve é potente, poeta potente, termos assim que dão a entender que é muito mais importante o homem escrevendo do que a mulher escrevendo.
Lá no Morrão a gente cresce sem educação, também não tem saúde, como que nós vive então? Se todo dia a violência sempre é encoberta pela polícia e um estado fascista de merda, ai, só não contaram com a minha astúcia. Eu vim aqui chutar o balde cheio de roupa suja, cadê o pastor e o prefeito que não estavam lá quando milhares dos nossos disseram precisar? Oh meu Deus, e se o motivo fosse o dinheiro? E se nessa corrupção tivesse o paradeiro de tanta verba nunca investida do governo para a formação de cultura dos novos brasileiros? A visão do escritor como um sujeito intelectual e distante por trás das páginas impressas do livro está ficando no passado. A literatura periférica também é capaz de transformar, transbordar. Nós fomos até a Barra do Jucu, em Vila Velha, conhecer uma galera que não está apenas escrevendo, mas usando as letras para sobreviver e resistir. O Coletivo Nízia é um coletivo formado por meninas e também a gente conta agora com integrantes da população LGBT. Ele surgiu da necessidade quase que orgânica de algumas meninas, principalmente da periferia aqui da região 5 de Vila Velha, de dividirem seus problemas e buscarem mesmo autonomia através da arte. Então a gente casou as duas situações para formar esse coletivo. Saudade de quando a inocência existia em mim e eu não sentia tanto ódio da sociedade vivendo assim, hipócrita, machista, homofóbica e egoísta. É a mulher lutando pelo seu ideal e sendo morta em troco de pão. Me dói e me revolta saber que a sociedade prefere fechar os olhos ao invés de lutar em busca de uma solução. Violência, preconceito, desigualdade. Esses jovens usam as palavras e as rimas para compartilhar e enfrentar a realidade em que vivem. A gente precisava desse espaço para partilhar tanto as nossas vivências quanto os nossos textos. A gente passa a se perceber como parte dessa história, como parte dessas lutas que se travam nesse ambiente que a gente está, e a gente não pode estar alheio a isso, porque elas nos afetam diretamente. Então, seria essa tomada de uma posição ativa na frente de uma violência que a gente vê nessa região que é marginalizada, que não é olhada pelo poder público. Então, é basicamente a poesia como um movimento de abrir os olhos para o que está na nossa frente. Um palmo à nossa frente a gente não via antes. E a partir da vivência, principalmente no coletivo, a gente vai abrindo realmente os olhos para o mundo, né? O que não é a poesia, senão uma janela que abre a gente para o mundo. Quem escreve quer ser lido. O leitor é um personagem fundamental nessa história, mas conquistar esse público não é tarefa fácil. Então a literatura tem essa dificuldade mesmo. É a prima pobre das artes. Todas as outras 7 artes, as outras 6 artes no caso, né? Cinema, escultura, pintura, música, dança, são consumidas mais rapidamente. A literatura exige uma introspecção, ela exige uma dedicação que leva mais tempo. Então talvez por isso, nessa época de tanta velocidade da informação, a literatura esteja cada vez perdendo mais fôlego. Com anos de experiência de sala de aula na área de literatura, Grijó fala do desafio de tentar despertar o gosto literário para uma juventude cada vez mais conectada. O que eu posso fazer, e o que eu tento fazer, às vezes com sucesso, às vezes eu fracasso nessa empreitada, é despertar o aluno para o interesse da leitura. É fazer com que a aula seja algo desafiador para que ele possa sozinho ir buscar as leituras adequadas. A internet dá tudo a ele. Dá desde a não leitura até a leitura. Assim como a internet pode dar um texto de Machado de Assis completo, ela pode dar um resumo daquele texto. Se o aluno não estiver devidamente seduzido, ele vai para o resumo. E essa sedução não é algo que seja privilégio do professor. Essa sedução começa lá na família. A biblioteca também é aliada na hora de seduzir o leitor. E esse espaço é importante para a literatura local, não apenas por facilitar o acesso à produção do Estado, mas também por garantir a preservação dessa memória literária. Mas ela também precisa se transformar. Essas atividades de encontro com o leitor, essas atividades de resenhas, de leituras compartilhadas, isso é muito importante para que se forme a sociedade leitora.
Mas, de modo geral, nós ainda não conseguimos formar essa sociedade de leitura. A biblioteca ela não pode ser só um depósito de livro. Ela é um depósito de livro. A biblioteca ela precisa de ser viva. Os livros, por exemplo, aqui tem livros raríssimos. Tem livros do Afonso Cláudio que não podem mais ser manuseados, livros do século XIX, mas esses livros eles estão sendo digitalizados e postos à disposição, né, para todo mundo baixar e poder ler de forma digital, que é uma maneira mais democrática e que não destrói o livro. Mas ela tem que ser um espaço vivo, um espaço dinâmico. Escrever, reescrever, publicar, distribuir, seduzir o leitor. O caminho do escritor capixaba é longo e exige amor pelo ofício. Ser escritor não é produzir um livro. Não é você escrever um livro e de repente você ser rotulado ou se autorrotular como escritor. Ser escritor é você ter a literatura como ofício, é você escrever todos os dias, é você buscar a publicação dele sempre, é você tentar fazer com que o texto chegue ao leitor da maneira que você puder. O escritor tem vida comum, é uma pessoa comum como qualquer um, só que pessoa comum com um trabalho em comum. E essa história de romantizar, eu acho que mais é trabalho, é técnica. A inspiração 10% dela, só 10%. Eu costumo falar na partícula preciosa, que é um termo que vários escritores usam, não é meu, que é aquela centelha que acende em você a vontade de escrever sobre alguma coisa. Eu vivo literatura. Eu não vivo da literatura, mas eu vivo literatura. Literatura, para mim, é uma parte de mim, que eu não consigo tirar. E no final das contas, todos eles esperam a mesma coisa. Espero que meus livros sejam lidos.